os fãs já estão com saudade, imagino, né? Então, o período de saudade da última turnê para essa foi de aproximadamente aí 5 anos. Você pode já dar alguma ideia que se vai durar esses mais 5 anos, se pode ser um período curto, como que vai ser aí? Conta pra gente. Olha, certamente sempre foi um dos pontos altos do show, porque é um musicão, mas ou não por acaso, mas para mim a Pacifica, que é a que eu leio o poema e eu começo cantando depois, quando eu começo cantando é um negócio que eu não sei descrever. Não tenho palavras para descrever o sentimento que me vem quando eu acabo o poema e eu começo Pacifica e a galera canta num volume muito mais Lembrando alto que aqui, eu. já até arrepia, cara. Exato. Dá Então, aquela assim, pausa, aquele silêncio de segundos e começa. exato. E já que o nosso coro se mostrou bem dotado de afinação, vamos mostrar para o mundo como é que se faz ao cantar em sintonia essa canção que versa sobre dor, tempo, amor e paz. Eu havia de atravessar o mar, com a tristeza me guiar, mas a bebida mais forte que dinheiro dá pra comprar e como seria em frente, presa essa dor, mais um gole pra garganta, pra esquecer o que passou. Como tudo passa, e alguém tudo passa, fica, passou, porque tudo passa, porque tudo se passa. Mexeu com todos nós, essa turnê. Mexeu num lugar muito bonito, assim, sabe? Todos nós acabamos a turnê e falou, cara, quero mais. Sempre vai haver alguém que vai poder te completar a alma. Mantenha calma. Sempre vai haver alguém. Fala, galera, mais um Felipe Francisco Entrevista hoje aqui. Olha com quem eu estou. Grande presença do Caio Corrêa, banda Scratch, muita história aí na música nacional. E hoje vamos ouvir um pouco dessas histórias bem bacanas. Teve turnê recente da Scratch e, claro, os fãs querem ouvir mais, sempre mais de vocês. E eu estou aqui para colher um pouquinho dessas falas. Tudo bem, Caio? Tudo bom, e você, cara? Obrigado. Bacana, Obrigado bacana. pelo convite. Uma honra estar trocando ideia contigo, né? Como eu comentei aí, teve turnê recente da Scratch após 5 anos, né? Foram 5 anos de saudade, tanto de vocês com os fãs e dos fãs com vocês. Eu pude ir em um desses shows e senti que a saudade foi gritante, que a galera cantou do começo ao fim, vocês curtiram demais também, então... Foi bonito, né? Especial, né? Como foi essa ideia, o contato da banda em si, tanto para criar até a música nova e também para a turnê, né? Essa ideia para, de fato, tirar do papel e ação para essa turnê. Cara, na verdade, esse papo nosso é de muito tempo, né? A nossa ideia, o nosso último show foi em 2017, que foi em comemoração a 10 anos do lançamento do nosso primeiro disco de inéditas, o nosso primeiro disco oficial, assim. A gente já tinha gravado disco demo, essas coisas, e lançado música na internet, mas o nosso primeiro álbum foi lançado em 2007. E aí, em 2017, a gente resolveu comemorar 10 anos desse disco. E a nossa intenção era fazer shows em 2021, comemorando 10 anos do Mundo a Descobrir, que foi lançado em 2011. Só que teve pandemia, né? E aí a gente, na verdade, em 2020, a gente já tinha começado a conversar para se a gente fazia alguns shows e tal. E aí estourou a pandemia, esse assunto acabou, né, ficando na gaveta. Mas a gente, há algum tempo, assim... Quando o Scratch parou as atividades lá em 2015, eu continuei compondo muito com o Gabriel, inclusive, tanto que eu lancei um disco solo, né? E tem diversas músicas, parcerias minhas com o Gabriel. Eu nunca parei de escrever, o Gabriel também não. E recentemente esse interesse tinha aparecido no Diego também. E aí a gente começou a
a gente sempre teve um grupo do Scratch, né? E a gente voltou a falar sobre composição, a gente começou a falar de músicas e tal, e a gente estava compondo algumas músicas sem menor pretensão, zero, assim mesmo. E a gente tem várias, assim, que a gente tem lá esboços, canetadas, assim, algumas ideias de melodia, de harmonia, e tem algumas músicas já prontas que eu, por exemplo, já tinha trazido, tinha algumas que o Gabriel já tinha trazido e tal, e algumas que a gente começou a compor em parceria. E a gente estava com essa ideia antes da ideia dos shows, na verdade, de compor alguma coisa, de talvez, quem sabe, gravar, talvez, quem sabe, lançar, porque a gente, enfim, a gente sempre honrou muito esse nosso acervo, tudo que a gente acabou criando, e a gente sentiu, cara, por que a gente, talvez, já que a gente está compondo, quem sabe lançar uma música ou outra, isso vai dar uma acendida, não só nos fãs, mas, por exemplo, para as plataformas digitais, quando a gente lança um produto novo, o nosso acervo todo acaba crescendo em termos de algoritmo, essas coisas que hoje em dia a gente tem que saber jogar o jogo, né? E para a gente é muito interessante manter as nossas músicas ainda vivas, em todos os sentidos. Então a gente começou a falar disso, como é que a gente vai fazer? A gente vai lançar uma música, vão ser 3 músicas, vai ser um EP, não vai, como é que vai? E até que o Gabriel ele teve que vir ao Brasil no começo do ano, mesmo em janeiro ele veio. E aí, antes disso, a Liana, que sempre foi a nossa empresária a vida inteira, um dia ela mandou uma mensagem para a gente: e aí, galera, tá rolando muito pedido, porque parece, pelo que a gente ficou sabendo, que estava rolando um movimento de nostálgico, assim, de muitas bandas que eram da nossa geração, que estavam fazendo shows e que os shows estavam bombando, assim, porque era uma galera que lá atrás tinha, vamos dizer, entre 15 e 20 anos, e agora a galera está tipo com 30 anos, com saudade de viver aquilo e assim, com um poder aquisitivo maior, então dá para ir no show, às vezes dá até para viajar, leva a namorada, faz um momento ali gostoso de reviver uma coisa. E ela começou a receber muitos pedidos mesmo, pedidos de festival, pedido de galera pedindo show, querendo saber quando é que a gente ia fazer, quando é que a gente não ia. E aí a gente falou, cara, e se a gente unir isso tudo, né? Lá, e ainda tem o detalhe que em 2017, quando a gente fez esses 2 shows, um no Rio e um em São Paulo, em comemoração ao Grande Bola Azul, o Diego falou, a próxima vez que a gente tocar, a gente vai ter uma música nova, pelo menos. Ele tinha falado isso no palco, no Circo Voador. E aí a gente falou, cara, por que a gente então não faz esse movimento todo de fazer show e de lançar uma música nova? E aí a gente começou a pensar em como que a gente ia fazer, né? E aí o Gabriel veio ao Brasil, a gente se reuniu em janeiro, e a gente começou a falar, cara, beleza, vamos fazer. Como é que vai ser isso, né? Em 2017, a gente tinha feito um show no Circo e um show no Carioca, em São Paulo. E os 2 shows tinham esgotado em menos de 24 horas, né? Então a gente pensou, cara, a gente sente que tem demanda e talvez 2 shows seja pouco. Como é que a gente vai fazer? E aí a gente foi conversando bastante, conversando com a Liana, conversando com possíveis contratantes. A gente vai vender o show para contratantes, a gente vai fazer um show por nossa conta. E acabou que no final a gente acabou fazendo shows, a maioria deles por nossa conta, né? E a gente falou, cara, vamos abrir os shows e vamos vendo, né? Vamos abrir 2 shows, um no Rio e em São Paulo. Se esgotar, a gente abre mais e a gente vai vendo se tem demanda, se não tem. E aí, nisso tudo, a gente também vinha no movimento das músicas, né? E a gente vai lançar 3 músicas, vai ser uma música só, como é que não vai ser? E nesse meio do caminho, o Gabriel surgiu com a ideia da música do Fértil, né? Que é uma música que fala sobre esse movimento de tem boas novas vindo aí, estamos voltando, né? Quero ver quem tá com a gente, enfim. E a gente falou, cara, essa música tem tudo a ver com o momento. Por que a gente não foca nessa música? Porque como tá, tipo, cada um em um lugar, eu morando no interior, em Paraty, Diego e Dedé morando no Rio, mas a Dedé com aquela vida louca de Multishow, Gabriel morando na Alemanha. É complicado a gente se comprometer com um disco, né? E a gente falou, cara, vamos focar em uma música, porque eu acho que aí vai ser, a gente consegue entregar. A gente achou Fértil uma música que condiz, ela tem muito a cara do Scratch, né? A cara que o Scratch sempre teve. E a gente achou muito legal isso. Então a gente foi andando com a música, compondo, achando quem ia gravar, por onde ia ser lançado, como ia ser lançado. Acabou que a Joint, que é um selo, fechou com a gente, é uma galera que sempre esteve junto comigo também no meu projeto autoral, são grandes amigos meus. E a gente lançou a música por eles, né? E já estava com um esquema de gravar música com eles. E a gente falou, beleza, vamos abrir novamente um show no Rio e um show em São Paulo. E a gente abriu os shows, em meia hora os 2 shows esgotaram.
Foi tipo meia hora mesmo. De fato, até perdi o primeiro dia, não consegui comprar o ingresso, consegui Foi quando muito impressionante até para nós. uma nova data. Então, como foi o sentimento, de fato? Porque vocês esperavam que a procura seria gigantesca, mas acabar em uma hora, menos Não, de uma hora, foi muito surpreendente para a real. gente. E assim, o mais interessante é que o Chilon, que é o administrador do Circo Voador, e o Ricardo do Carioca, eles ligaram para a gente falando, galera, por favor, vamos abrir outra data, porque vai esgotar rápido de novo, vamos fazer isso. E a gente falou, beleza, vamos abrir outras datas. A gente abriu as segundas datas, que esgotaram em tipo menos de 24 horas também. E o Chilon e o Ricardo falaram, eles queriam abrir a terceira, os dois. E a gente falou, cara, mas se está tendo muita demanda, deve ter demanda no Brasil inteiro também, né? Por que a gente não, pelo menos, cumpre um pouco do Sul e um pouco do Nordeste? Que a gente sabe que são lugares, praças que sempre tiveram público e que sempre foram interessantes também, né? E aí a gente sempre teve ótimos parceiros na Bahia, por exemplo, e na Bahia a gente fechou com a parceria, né, com um grande amigo nosso também, que sempre fez os nossos shows lá, que é o Dino. E no Sul a gente sempre gostou muito do Opinião Bar. A gente falou, cara, por que a gente não faz no Sul por nossa conta, no Opinião, que a gente tem bons contatos lá, e no Nordeste a gente faz com o Dino lá em Salvador. E foi assim que a gente fechou. Mas o lance é, como o Gabriel já tinha tirado férias no começo do ano, para vir ao Brasil, ele falou, galera, eu só consigo 10 dias. Eu só consigo, tipo, 2 fins de semana. Entre esses 2 fins de semana, a gente pode ver o que quiser. Vamos ver quando que consegue. E essa semana de outubro era justamente a semana que tinha um feriado na quarta. E a gente pensou, cara, talvez dê para, dentro desse tempo, a gente utilizar melhor. Porque já que tem feriado, a gente pode fazer um show no meio da semana, né? Então, não seriam, tipo, muitos shows um seguido do outro, porque aí é muito complicado. Imagina, a gente não tocava há muitos anos, né? Então, a gente não sabia se a minha voz ia aguentar, a voz do Diego ia aguentar, como é que, sabe, se a galera ia aguentar uma batida de, por exemplo, 4 shows seguidos. Então, a gente fez 2 shows, um dia de descanso, um show, um dia de descanso, e aí 3 shows na pegada. Mesmo assim, foi muito intenso, né? Foram 6 shows em 8 dias. Imagina. E até, assim, voltando ao estúdio para ensaiar o reencontro, porque muita conversa, claro, mas quando teve o reencontro, o estúdio, até para começar a tocar Fértil de fato, e voltar a pegar as músicas também da turnê, como foi, assim, com o encontro com a banda, né? E o sentimento, a ansiedade por esses shows, porque foi vendido os ingressos e foi um tempo longo também para aguardar chegar a data, né? Então, essa ansiedade tomando conta, como que foi? Cara, foi muito interessante, porque, assim, primeiro, eu não abria o meu baixo desde o último show. Eu toco violão todos os dias, né? Mas o meu baixo mesmo eu não abria, eu não sabia como estava, se ele estava funcionando, se não estava. Então, aí eu trouxe meu baixo aqui para Paraty e eu falei, cara, como é que eu vou... Eu não sei se eu sei tocar ainda mais baixo, né? E aí foi muito interessante que a primeira vez que eu botei para ensaiar aqui sozinho, né, o que a gente se comprometeu foi, como a gente está à distância, vamos se comprometer em todo mundo poder ensaiar em casa, né? Cada um se garante de chegar no primeiro ensaio e já tá tocando, senão ferrou, né? E aí, a primeira vez que eu fui tocar em casa, eu me surpreendi, porque é incrível como a gente tem memória muscular, né? Eu pensava, eu não lembro, o meu dedo ia, sabe? Eu pensava, cara, eu não lembro como é que é essa linha de baixo, e tocando, meu dedo fazia. Aí depois eu lembrava, pode crer, é assim que nem o meu dedo está fazendo, sabe? Então foi uma coisa muito interessante e a gente foi ensaiando assim. Aí a gente chegou a ter 2 ensaios, eu e Diego e Dedé, e a gente decidiu desde o começo que a gente ia ter músicos contratados, né, para fazer bandão. Assim, durante muito tempo no Scratch a gente tocava com programação, né? Ou seja, tinha alguns instrumentos que saíam para complementar o som, porque éramos só nós 3 viajando na estrada, e para o som, vamos dizer, ficar mais condizente com o que a gente gravava, a gente botava alguns instrumentos auxiliares em programação. E a gente falou, cara, esse show vamos fazer sem programação? Vamos contratar os músicos mesmo, fazer bandão e fazer o negócio acontecer? Então, antes do Gabriel Tocco chegar, a gente já tinha feito 2 ensaios, eu, o Diego, Dedé, e com os músicos, um ensaio com o guitarrista e um ensaio com o tecladista, mas não com os metais ainda. E aí a gente já deu para sacar assim, cara, tem algumas músicas que rolam bem, tem outras que estão mais ou menos, e Fértil tá uma desgraça. Tipo, porque era uma música que a gente tinha que aprender a tocar, né? A gente gravou cada um de um lugar, em momentos diferentes. A gente nunca tinha estado junto tocando Fértil.
ela foi uma música criada meio à distância, um instrumental delas. A gente contou com a produção toda da Joint, um produtor musical chamado Rodrigo Raposo, que é um fera, muito meu amigo também, mas que assim, que não foi muito diferente das outras músicas todas, que a gente passava horas e horas no estúdio tocando junto. Essa a gente nunca tinha tocado, né? Então a gente imagina, em 2 dias de ensaio não dá para uma música sair do zero com entrosamento. Então os 2 primeiros dias que a gente tocou, nossa, foi uma desgraça, assim. Mas a gente falou, beleza, vamos com fé. Vamos pro show com ela mesmo? Não, Rolou a isso? ideia era a ideia sempre foi ir para o show com ela mesmo, até porque a gente já sabia, já tinha uma ideia, porque o nosso antigo empresário também, um deles, né, que era o Marcelo Azevedo, ele já tinha, quando ele viu que a gente ia fazer os shows, ele veio com a ideia de fazer um material, de deixar um câmera seguindo a gente durante a turnê inteira e um dos shows fazer uma grande filmagem, como se fosse um DVD, né? Que a gente não sabe ainda qual o formato que vai sair, mas a gente registrou todos os ensaios e a estrada e registrou um dos shows para a gente ver o que vai fazer. E aí, então, a gente começou Então, a gente sabia, cara, Fértil, a gente quer gravar um vídeo de Fértil e fazer acontecer. Quando eu voltei ao Rio novamente, já foi com o Gabriel chegando também, que foi para as eleições. Então, a gente começou a ensaiar uma semana antes dos shows. Na verdade, menos. A gente começou a ensaiar segunda e o primeiro show já era sexta. Então, a gente só teve, 4 ensaios com a banda toda, sabe? E aí claro, a gente passou as músicas todas, tinha algumas músicas que saíam muito no automático, que todo mundo já tinha músicas, sabe, música muito na mão, assim, elas saíam bem, e algumas a gente tinha que dar uma atenção maior, por exemplo, Fértil, Clara, que são músicas que tem metal também, né? A gente teve o saxofonista e trompetista, o Zoreba, que sempre tocou com a gente, e a Rafa, que é uma trompetista que estava tocando com a gente pela primeira vez, uma fofa maravilhosa. Mas tiveram muitas coisas que a gente tinha que alinhar. A primeira vez tocando com aquela banda toda, teclado, mais um guitarrista, então a gente tocou algumas músicas com 3 guitarras, os metais, então tinha muita coisa para alinhar. Então foram 4 dias de ensaios de 4 horas, 4 a 5 horas mais ou menos, com todos os músicos e uma batida bem intensa, assim. E foi a mesma coisa. O primeiro dia de ensaio com o Gabriel, tiveram algumas músicas que a gente falava, nossa senhora, que tragédia. Mas aí a gente sabia que, enfim, todo mundo... A gente acreditava no potencial de todo mundo e a gente sabe que todo mundo tinha capacidade, era só questão de entrosamento. E aí, com o passar dos dias, as músicas foram entrosando, e foi muito interessante que no ensaio anterior, e é sempre assim que acontece, tá? No ensaio anterior ao show, o ensaio foi mais ou menos, no ensaio de quinta-feira. E a gente falou, puta, foi mais ou menos. Não foi muito foda, sabe? E a gente foi pro show, assim, beleza, vamos lá e deixa a energia do show tocar no coração. E aí foi muito engraçado que no final do show, o Júnior, que é o nosso técnico de monitor, que é um baiano maravilhoso, ele chegou pra gente e falou, olha, rapaz, no ensaio de quinta eu tava preocupado, viu? Mas o show até que ficou do caralho. E aí deu tudo certo no final, assim, resumindo. Bacana, bacana, Caio. E assim, é muito bom ver o respeito que vocês têm pelos fãs também, porque vocês poderiam muito bem voltar a tocar só as músicas antigas, deixar o público cantar e assim, não se esforçar com ensaios, não se esforçar com assuntos fora do palco ali, só no palco mesmo e sentir o público. Mas não, vocês foram buscar os ensaios, até criar músicas novas, né, como a Fértil também. E você, além disso, trouxe poemas. Todos os shows teve poemas exclusivos e foi muito bacana também. Tanto falando do momento que a gente vive, né, e também de outros sentimentos, né? Então, fala um pouco dessas inspirações, as boas e as ruins também, né? Assim, isso começou já em 2017, quando a gente fez aqueles shows. Eu também tinha escrito um poema para cada show e foi de uma maneira muito, assim, avulsa. Eu lembro que quando eu estava indo de avião para São Paulo e eu comecei, assim, eu gosto de escrever poemas, né, há muito tempo já. E aí, no avião para São Paulo, eu falei, cara, tô sentindo de escrever alguma coisa aqui para esse show. E eu não tinha nem falado para ninguém, né, lá em 2017. Eu comecei a escrever, escrevi um poema. E aí eu falei, cara, vou ler essa parada aqui no show. Não falei para ninguém. Então, quando o Diego começou a puxar Pacifica, que eu que canto, eu puxei o papelzinho do bolso, ele nem sabia, ele até me olhou assim, e eu comecei a ler o poema, e foi um momentão. Eu lembro que eu tinha feito uma rima lá com o negócio de Whindersson Nunes e os plays do YouTube, que a gente vai ter eu não lembro como é que era, mas era que a gente vai ter mais energia do que plays do Whindersson Nunes no YouTube, não sei, foi uma coisa assim.
E que a galera de São Paulo fez um negócio que eu nunca tinha visto e nem sentido, que todo mundo começou a bater. Bater no ferro, bater no chão, bater... Blá, blá. E aquilo me deu uma sensação que eu nunca senti igual. Um arrepio do corpo inteiro que eu nunca tinha sentido igual. Aí eu falei, fudeu, eu quero mais. A gente tem... O desejo é foda, né? E ainda mais você que curte tanto escrever, né? Você, pô, meu... Exatamente. E ler nessa ali com a época... galera é demais, demais. E nessa época o show do circo era uma semana depois. Eu tinha uma semana para escrever. Eu falei, cara, vou pensar num outro poema. E aí eu fiquei com essa parada na cabeça, que foram momentos muito lindos, os dois. E eu falei, cara, para esses 6 shows eu vou ver se eu faço um poema para cada show de novo. Só que eu fui com o mesmo pensamento, eu fui arrojado. Assim. Eu falei, cara, eu não vou escrever muito antes. Eu vou deixar o sentimento ir chegando. Eu vou deixar sentir. Por exemplo, eu comecei a escrever antes, tinha alguns que eu acabei, vamos dizer, alguns dias antes, mas, por exemplo, Salvador eu acabei horas antes do show, e o de Porto Alegre também eu acabei ali meio na hora, o do Rio, um do Rio também acabei no dia. Então eu fui deixando, sim, o sentimento do dia e do momento reverberar o que eu estava sentindo, né? E assim, inevitavelmente, a gente, por acaso, médio por acaso, os nossos shows eram entre o primeiro e o segundo turno. E essas eleições, elas estão num momento intenso, delicado. E eu falei, cara, não tem como eu não falar disso, né? Para mim, para a forma como eu acredito em relação a posicionamento, eu gosto de me posicionar, eu acho importante me posicionar. Não sou do tipo que acha um crime quem não posiciona, eu acho que cada um tem que fazer o que quiser. Mas eu acho importante para mim, eu gosto de me posicionar, eu me interesso por política e eu acho isso importante dentro da minha visão das coisas. Mas eu também não acho que é só isso, né? E durante esses 5 anos de hiato, vamos dizer assim, a minha vida ela mudou absolutamente, né? Eu virei, por exemplo, eu já me interessei, enfim, o meu caminho no yoga se aprofundou muito. Hoje em dia eu sou professor de yoga, a minha vida é isso, eu dou aula, eu moro aqui em Paraty porque eu moro num sítio que eu dou retiros de yoga e com o meu sócio que dá a parte de Ayurveda. E eu tenho uma escola de yoga online, né, que eu dou aula, então é isso que eu faço da vida. E o yoga ele traz um olhar sobre a mente muito diferente, né? E que eu comecei a... É a forma como eu vejo a vida hoje. Então eu comecei a trazer isso também, né? A parte da autorresponsabilidade, a parte de que a gente não tem que buscar o fim, a gente tem que buscar o caminho e desfrutar do caminho, que a gente não adianta querer mudar o futuro se a gente não consegue mudar um pequeno hábito, sabe? Então, isso tudo eu quis trazer para as pessoas, quis trazer a questão do, assim, não adianta violência. Um dos principais conceitos no yoga é a ahimsa, né? Tipo assim, não violência, você não pode ser agressivo, você não pode combater a violência com violência. Então, a gente tem que saber dialogar. Eu quis trazer isso muito para os poemas e também para que a gente trouxesse um momento de reflexão. O Scratch sempre pregou amor, né? A gente sempre falou de amor e acho que a gente sempre vai falar. É isso que une a gente. Por mais que a gente fale, por mais que a gente tenha, por exemplo, alguns momentos, algumas falas mais políticas, assim, e mais sobre um negócio mais que bate mais no peito, um pouquinho mais denso, é com o viés, é com o olhar do amor, sabe? Então eu quis trazer isso também para os poemas e eu acho que eu acho que seria mais fácil para mim se eu chegasse lá e quisesse ficar só dando porrada no Bolsonaro. Mas que não era o caso. Porque eu não acho que é isso o resultado, entendeu? Não adianta a gente só dar porrada no Bolsonaro e todo mundo continuar vivendo igual. A gente tem que aproveitar esses momentos para dar uma virada no que a gente é. Senão não adianta, sabe? E isso eu tentei trazer para todos os poemas. Assim. Bem bacana e, claro, é essencial o cara também falar o que sente, ser de verdade. Você tem um público, você falar o que está sentindo de fato, isso é muito especial. Mas, assim, também comentando em relação ao show, você tem uma música que você possa falar que, pô, essa foi a melhor dessa turnê, que para você sentir o público, ou a saudade do público com vocês, ou a saudade de tocar e de cantar. Não, para mim, e eu acho que, assim, certamente sempre foi um dos pontos altos do show, porque é um musicão, mas ou não por acaso, mas para mim a Pacifica, que é a que eu leio o poema e eu começo cantando depois, quando eu começo cantando é um negócio que eu não sei descrever. Não tenho palavras para descrever o sentimento que me vem quando eu acabo o poema e eu começo Pacifica
a galera canta num volume muito mais Lembrando alto que aqui, eu. já até arrepia, cara. Exato. Dá Então, aquela assim, pausa, aquele silêncio de segundos e começa. É, exato. Pra mim é uma porrada. E eu já sempre achei uma das músicas do Scratch que eu mais gosto. Por exemplo, se você for olhar no meu Spotify, do Scratch, a música que eu mais ouço com certeza é Pacifica. Eu tenho outras que eu gosto muito também. Por exemplo, Lado B é uma música que eu acho muito boa. Som Sincero é muito boa. Divina Comédia é muito boa. Morena não precisa nem falar, né? Mas, assim, eu acho que se tivesse que eleger uma, incluindo a música mais o momento do show e o que ela representa para mim, é Pacifica. Depois, talvez, Som Sincero, porque Som Sincero é uma música que eu canto também, e ela acabou se tornando uma das músicas mais famosas do Scratch, porque tocou na Malhação, então ela teve uma projeção muito grande. E é aquela música que a gente dá o primeiro acorde, a galera, se eu deixar, a galera canta a música inteira, sem eu ter que falar uma palavra. Então é muito forte também, sabe? Mas Pacifica, com certeza. Se tivesse que eleger uma, é Pacifica. Bacana, bacana. São hinos da Scratch, né? E você até comentou que é bem famosa, até por ter tocado na novela, na Malhação. E hoje meio que mudou bem a cara dos hits, né? Para ser hit, meio que tem que ser algo na rede social, tem que bombar viralizar em algum vídeo. E como você enxerga o momento assim também, até para as bandas que não acredito que vocês fizeram sucesso no momento também que foi um boom da internet. Tinha Orkut, tinha Fotolog, aquelas páginas, blogs, né? Então, meio que é diferente, mas também tem uma proximidade. Só que hoje é um caminho, acho que a galera não busca 100% da informação da banda, meio que quer curtir uma música ali, depois pula para outra, não se apega 100%, como antes, que era fã-clubes, o abraço 100%, né? Você sente isso também? Olha, talvez médio, porque eu acho que depende dos artistas que você acompanha, né? Por exemplo, eu da bem nova geração, assim, tem alguns artistas que eu gosto muito e que eu acho que eles têm uma característica de caminho, de percorrer parecidos com os Crash. Por exemplo, a galera dos Gilsons, Marina Sena, tem uma outra dupla que é menor ainda, mas que está crescendo lá do Rio, que chama Io1, que acho muito fera, são dois moleques muito talentosos. E eles trazem um caminhar de banda que não é por esse lugar da viralização, e sim de um caminho estruturado, de lançar disco, de lançar músicas com conteúdo, e assim, e de maneira nenhuma, de verdade, desmerecendo outros caminhos, tá? Eu acho que isso tudo faz parte. E eu acho interessante ver. Talvez não é o que eu consumo, mas eu vejo que tem muitas pessoas nesse caminho, né? Tem outros artistas até um pouco que já são uma geração depois do Scratch, mas que atingiram patamares gigantes, por exemplo, em que eu sou muito fã real, por exemplo, Lineker, sabe? A Lineker é uma artista que eu acho, porra, bato palma assim muito, sabe? E traz um conteúdo musical foda, tem fã mesmo, tem esse fã de que o fã acompanha a carreira. Então eu acho que ainda existe. Mas é porque o que eu acho que aconteceu? Democratizou, difundiu mais, né? Então hoje em dia as pessoas, a gama de artistas que tem alcance é muito grande. Mas eu acho que eu acho que hoje em dia cabe todo mundo, né? E assim também a gente falando um pouco de você, agora você comentou sobre o yoga, a gente quer até entender um pouco melhor como o yoga chegou na sua vida hoje. Você dá aula, é algo muito bacana que você conseguiu se aprofundar, como comentou também durante esses últimos anos. Então, conta um pouco pra gente como chegou na sua vida e Cara, acho que você gosta muito, né? o yoga, assim, você não, eu sempre tive uma chama acesa no peito. Eu sempre tive um interesse muito grande pelo yoga, desde acho que criança, assim, sabe? Eu sempre olhava para aquilo ali e falava, cara, eu me encaixo naquilo ali, aquilo tem a ver comigo, e eu sei que quando eu me for para lá, eu quero ir inteiro. E durante a banda eu não senti esse espaço, porque pô, a banda é um outro tipo de rotina, é um outro tipo de relação com saúde, com o olhar para a própria serenidade, ou agitação, essas coisas. Não que o yoga tenha a ver com coisa zen, mas não é isso, né? Mas é a forma como você olha para você, né? Quando a gente tem uma banda, a gente recebe muita coisa de fora para dentro. É muito estímulo, muito estímulo. O yoga é muito você voltar os sentidos para dentro, é de dentro para fora. Então, eu não sentia condizer as coisas, tá? E aí teve um momento que depois que o Scratch tinha acabado, eu tinha lançado o meu projeto solo,
Teve um momento que eu tive um término de relacionamento que foi denso para mim, foi intenso e pesado e duro. Eu sofri muito. Teve uma época que eu até escrevi isso na época, teve uma época que eu me vi sem chão, caindo, assim, sabe? Quando você está sem chão, tipo assim, não sei onde é que eu vou parar. Aí eu falei, cara, se eu tô caindo e não tem chão, a única solução é eu abrir as asas e aprender a voar, porque senão eu vou cair. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o yoga, é agora. Aí eu juro, eu senti dentro de mim aquela parada. É agora, é isso, vou fazer a parada. Eu lembro que no dia seguinte que eu pensei isso, que eu até escrevi, eu desci no prédio que eu estava morando, fui ali embaixo e falei, vou achar uma prática de yoga qualquer aqui em volta. Saindo do meu prédio, eu vi uma senhora com um tapetinho de yoga. Aí eu falei, onde é que você está indo praticar yoga? Ela falou, estou aqui na frente do shopping, é de graça, antes do shopping abrir. Falei, vou lá. Aí, no dia, eu fui lá, conversei com a professora, falei, hoje não dá para eu começar, mas daqui a 2 dias eu estou aí. E a partir dali eu comecei, assim, e de verdade foi uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei, eu entendi que aquilo era para mim, que fazia parte, que assim, o meu corpo funcionava bem para aquilo, a minha qualidade mental não estava bem ajustada, mas eu entendia o caminho. E aí eu fui me aprofundando, comecei a estudar muito, né? E na verdade, antes de fazer a prática, eu gosto muito de ler, né? Eu já tinha lido 18 livros sobre yoga antes de fazer qualquer prática de asana, essas coisas, né? Então já era um conteúdo teórico, conceitual, que já me interessava muito. E quando eu comecei a ver que eu já tinha um pouco de base conceitual e teórica, eu botei aquilo em prática, eu falei, cara, é isso, vou nessa. É o meu momento. Eu trabalhava com audiovisual na época também, mas eu falei, cara, mas eu tô vendo o meu caminho aqui, sabe? E aí eu comecei a estudar e eu estudei muito, assim, eu me dediquei de verdade muito para tanto pela parte técnica, que são as posturas, são os respiratórios, mas também, e hoje em dia é a minha principal, eu diria que é um dos meus principais diferenciais como professor e é o que é o meu maior campo de interesse também, é olhar o yoga como uma forma de você compreender a mente, é um mapa da mente, né? Tem um livro clássico do yoga que chama Yoga Sutra de Patanjali, a gente chama que é como se fosse um mapa da mente. Esse livro, por exemplo, ele nem fala de técnica, ele não fala de postura, ele não fala de respiratório, não fala de nada. Ele fala de como você interpretar, olhar para a sua mente, saber você diminuir as aflições, diminuir o sofrimento, para que você consiga ter uma interação maior com o presente, com o que o presente te apresenta. E aí eu comecei a achar isso, tipo assim, a coisa mais linda. Você olhar para a própria mente e se entender e falar, cara, é isso, sabe? E aí hoje em dia é engraçado, porque parece que eu me sinto chato às vezes, porque toda hora, tudo que acontece, eu falo, cara, Patanjali disse isso. Patanjali está escrito isso lá no sutra tal, do capítulo tal. Porque eu estudo num nível tão nerd hoje em dia que eu sei recitar o sutra em sânscrito, eu sei o capítulo e o número do verso, sabe? Que é assim que eu aprendi com o meu professor e é assim que eu dou aula também. Então, é uma coisa que eu vejo, é impressionante, para mim, é muito impressionante como 2.500 anos atrás o cara escreveu um troço que é simplesmente como a mente do ser humano funciona. E é o mesmo ser humano até hoje, né? Então, eu acho muito lindo, assim, muito lindo mesmo. Eu acho que deu para resumir. Sim, sim, entendi demais. Bacana, admiro muito. E quem quer ter aula contigo, como que funciona? Como que rola? É virtual? Tem também a opção virtual, pessoal, então, que é uma... Na verdade, assim, eu tenho um outro Instagram, eu tenho meu Instagram pessoal, né? Eu tenho também a minha rede social que chama Yogalaya, tá? Que faz parte de um grupo de empresas que falam de saúde, principalmente do viés do olhar védico, olhar da cultura indiana, né? Que era uma empresa chamada Vida Veda, que é de um grande amigo meu, e que eu trabalhava nessa empresa como audiovisual também, que é uma empresa que difunde o Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. E o yoga e o Ayurveda são ciências primas, assim, irmãs. E aí, hoje em dia, eu lancei a minha escola, que se chama Yogalaya, que faz parte do grupo, mesmo grupo que o Vida Veda. Então, no Yogalaya, eu posto conteúdo gratuito todos os dias, para que a pessoa possa ter contato. Eu não posto aulas práticas completas, né? Mas eu posto conteúdos, vídeos de 1 minuto, textos conceituais e teóricos, eu posto alguns dizeres mais curtos, que inclusive eu boto a minha parte poeta para fora também.
Então, no Yogalaya, rede social, você vê esse conteúdo que é gratuito, e eu também tenho a minha escola online. A minha escola é basicamente online, yogalaya.com.br. E eu também atendo aqui no sítio, né? Eu moro num sítio que a rede social é @sitio.ayurveda, que a gente recebe grupos de imersão aqui 2 vezes por semana para retiros de uma semana, de 3 a 6 pessoas. São retiros super individualizados, em que a gente passa um conteúdo e o olhar terapêutico dessas duas ciências irmãs de uma forma muito individualizada e particularizada. E aí a gente consegue transformar a vida das pessoas, que, assim, eu acho bonito, desde sempre, desde lá de trás, a minha ideia e o que me inspira, o que me nutre, é trazer um olhar que faz bem para as pessoas. Tanto quando dentro do Scratch a gente fala de amor, quanto através do yoga eu falo para a pessoa também aprender a se valorizar, a se cuidar, a se fazer bem, né? Tudo isso é amor. Bacana, tendo sempre esse lado positivo. Você sempre, sempre, bacana demais. A gente se encaminha para o fim já da entrevista, né? Eu queria só. Os fãs já estão com saudade, imagino, né? Então, o período de saudade da última turnê para essa foi de aproximadamente aí 5 anos. Você pode já dar alguma ideia que se vai durar esses mais 5 anos, se pode ser um período curto? Como que vai ser aí? Conta pra gente. Olha, eu te garanto que saber eu não sei, tá? Exatamente. Mas uma coisa é muito certa. Mexeu com todos nós, essa turnê. Mexeu num lugar muito bonito, assim, sabe? Todos nós acabamos a turnê e falou, cara, quero mais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, sendo muito sincero com você, Felipe, a gente sabe que não é o caso do tipo assim, de a gente ficar fazendo show o tempo inteiro. A gente sabe que essa intensidade tem um pouco de... porque não está acontecendo o tempo inteiro, né? A gente consegue... Imagina, toda essa saudade, tanto nossa quanto dos fãs, a gente concentra em poucas datas, em poucos episódios. Eu acho que isso faz ser mais bonito também, sabe? Então, certamente, a gente não vai ficar fazendo show direto, até porque não tem como. O Gabriel mora na Alemanha, o Diego está indo se mudar também para fora do país no ano que vem. Então, a gente não tem uma banda que mora no mesmo lugar. Cada integrante vai morar num lugar. Eu moro em Paraty, a Dedé vai ficar morando no Rio, o Diego vai para Portugal, o Gabriel na Alemanha. Então, a gente não consegue fisicamente se encontrar o tempo inteiro. Mas a gente acendeu a chaminha na gente de novo, de fazer isso mais, sabe? Acredito muito, a não sei que venha outra pandemia, coisa que a gente não tem como prever, por favor, não. Mas que a gente vai se encontrar não num período de 5 anos. Eu, sinceramente, não acho que vai ser ano que vem. Porque a gente quer, de novo, manter essa coisa. Pô, vamos tentar fazer música nova, vamos tentar fazer as coisas com calma, umas coisas para ser bonita. E como a gente está separado, cada um com uma vida muito corrida. Eu aqui tenho muito trabalho, a Débora tem muito trabalho, os outros lá. O Diego tem 2 filhos, o Gabriel tem um filho, e na verdade ele tem um filho e 2 enteados. Então a galera está num outro fluxo de vida. E que para a gente fazer as coisas grandes e bonitas precisa de tempo, né? E o que a gente quer é isso, já que a gente atingiu esse patamar que é grande e bonito, vamos honrar isso. Mas para isso a gente precisa de um pouco de tempo. E eu acho que a maturidade traz um pouco essa diminuição na ansiedade para a gente. E a gente quer honrar, quer fazer isso. Eu não sei quando, a gente não tem planos para isso, mas espero muito que não seja 5 anos e nem metade disso, se tudo der certo. Então, tá aí. Importante frisar que vão rolar novos encontros A sempre, ideia vamos é essa. poder estar juntos e é demais ver, como eu já comentei, o respeito que vocês têm pelos fãs e sempre querer trazer algo muito especial. Isso é muito bacana mesmo. E para fechar, eu quero saber contigo aí um filme, um livro e uma música. Maravilhoso. Um filme. Cara, um filme que eu sempre falo que é um dos meus filmes preferidos, certamente, ele chama Les Intocables. Eu não lembro se o nome é Os Intocáveis. Eu acho que é. Deixa eu até dar uma pesquisada aqui. Mas é um filme é um filme de um tetraplégico. Esse filme é muito famoso, ele deve ter uns 10 anos, talvez, assim. E ele já é uma releitura de um filme mais antigo, que é baseado em fatos reais. É um tetraplégico que contrata um cara, uma pessoa, para cuidar dele, um cuidador. E
o desenrolar desse filme, o tratamento do cuidador com o deficiente, e o deficiente é um ultrabilionário, né? É um filme francês, mas assim, é fantástico, é de chorar, de rir, de gargalhar, de querer abraçar os outros, é uma explosão de sensações. Vamos lá. Livro. Porra, livro tem muito, hein? Mas um livro que eu acho... Ah, tá, beleza. É porque tem um autor, para mim, o José Saramago, para mim é o maior de todos. Então, eu tenho, tipo, uns 15 livros do José Saramago, mas, para mim, um livro que é fantástico. O José Saramago é fora de série. Ele que escreveu... Como é que é? Eu esqueci o nome das coisas agora. Espera aí, rapidinho. Vou aproveitar que a gente está na internet, eu posso pesquisar as coisas. Maravilha. Se você sempre ter Peraí. um Google na frente, seria ótimo. Exatamente. Tem o Ensaio sobre a Cegueira, que é o livro mais famoso do José Saramago. Tem Ensaio sobre a Lucidez também, que são os mais famosos do José Saramago. Mas o melhor para mim é o que chama Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro... Porque o José Saramago ele tem um sarcasmo, uma coisa muito linda, assim, e ele traz a história de Jesus Cristo por um outro olhar, completamente diferente, assim. E é muito interessante. Tem um diálogo que obviamente eu não vou falar o diálogo aqui, mas é Jesus conversando com Deus e com o diabo na mesma hora. E é um diálogo, tipo assim, absolutamente fantástico. O José Saramago ele tem uma forma de escrever que ele não... A forma de pontuação dele é completamente diferente. Ele não dá ponto final, ele separa as frases por vírgula, aí as pessoas começam a falar, ele não indica que está mudando de pessoa que está falando, então demora para você entender, mas quando você entende, é absolutamente genial. Para mim, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Ele é prêmio Nobel da literatura, ele é um monstro, assim, é português. E para mim, o maior escritor de todos, o meu preferido, com certeza, e o Ensaio sobre a Cegueira é foda também. Foi o primeiro que eu li dele. Mas o Evangelho segundo Jesus Cristo é surreal. E o outro, uma música? Cara, música é foda. É tipo infinito. Mas tem uma música também que eu costumo falar sempre, que eu acho meio covardia, que é... Enfim, eu poderia citar muito Caetano Veloso também, tá? Então, eu acho que quero deixar aqui bem claro que Caetano Veloso está nesse top também. Mas tem, porra, Hey Jude do Beatles, aquele final... Aquilo eu ouço aquilo, eu me arrepio todas as vezes com aquele final. E que o Paul McCartney, hey Jude, Jude, que ele dá uns gritos no final, eu acho surreal aquilo ali. É uma música clichêzaça, super batida, mas que para mim é das melhores músicas do mundo todo, com certeza. É uma canção que todos têm que conhecer, né? Aliás, indicações Exato. que todos têm que conhecer, muito bacana. Agradeço demais. Caio, muito obrigado pelo papo, viu? Como eu já comentei, Tamo junto. uma puta honra trocar essa ideia contigo aí, saber um pouco mais os detalhes dessa turnê tão esperada e tão emocionante para todos que acompanharam. E, como já disse, a gente já está ansioso para a próxima, né? Vamos esperar mais um pouquinho, sim, para bater mais saudade ainda, Isso. ainda mais linda, ainda mais maravilhoso. Então, Caio, brigadão, hein? Obrigado, cara. Tamo junto. Cara, show. Valeu. Tchau, tchau.